Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui e no vídeo de hoje eu vou te contar as 10 questões que você tem que ter acertado para ter tido uma excelente nota na prova de Ciências Humanas do Enem. Mas antes de eu começar essa análise sobre a prova de Ciências Humanas do Enem, deixa eu fazer minha propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, mesmo considere se inscrever. Fazendo isso você me ajuda na medida em que os meus vídeos chegam a mais pessoas e você se ajuda na medida em que, ativando o sininho, você tem notificações em tempo real sempre que eu posto algum tipo de vídeo como esse. E não esquece também de deixar o seu like aí para que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas. Nesse momento, já que você clicou nesse vídeo, você deve estar se perguntando, bom, Rafael, mas como é que você sabe quais são as 10 questões que eu não posso ter errado se eu quiser ter uma nota alta na prova de Ciências Humanas do Enem? Bom, parte disso é uma ciência exata, parte disso é uma especulação. Na prática, a teoria de resposta ao item ela não dá o mesmo valor para cada uma das questões. Questões mais fáceis normalmente têm um valor maior dentro da teoria de resposta ao item. Imagine uma régua gigante que vai de 0 a 1000, onde as questões mais fáceis estão posicionadas no início da régua e as questões mais difíceis no final da régua. A diferença dessa régua é que essas questões que estão no início da régua, elas somam mais pontos ao seu padrão de acertos. Na prática, você pode ter infinitas possibilidades de nota, a depender de quais questões da prova você acerte e quais você erra. Mas o que é verdade, embora a gente não possa saber como esse cálculo funciona, já que ele é um segredo de Estado, você tem que acertar as questões mais fáceis da prova. E por que isso também é uma especulação? É lógico. Eu não fui o cara que fez a prova de Ciências Humanas do Enem e muito menos sou técnico do INEP. Isso aqui é uma especulação a partir da minha equipe, lá do meu curso do Plano do Gabarito, a partir das experiências que eu tive fazendo a prova no domingo agora e também, lógico, da experiência dos meus alunos. Inclusive, se você discordar dessa lista, deixa um comentário aqui dizendo a questão que a gente deixou de fora ou mesmo a questão que a gente incluiu, que você achou que não foi uma das 10 mais fáceis da prova. Nesse momento você deve estar se perguntando, Rafael, mas por que você escolheu 10 questões exatamente? Bom, porque 10 questões representa mais ou menos o 25% mais fácil da prova, portanto, o 25% que vai estar posicionado lá no início da régua e, lógico, o 25% que vai ser mais punitivo ou mais gratificante se você acertar ou errar. E aí, para eu revelar essas questões, eu estou usando como parâmetro a prova rosa do Enem. Então, sem mais delongas, agora eu vou começar a colar aqui no roteirinho que eu fiz no meu celular. Vamos à nossa lista das questões. Em 10º lugar, nós temos aquela questão dos indígenas, dos povos Chavante, né, que foi a questão número 86, que falava do conhecimento dos indígenas na preservação do cerrado. Uma questão tranquila que mobilizava um tópico que normalmente é mais trabalhoso para os alunos, que é a questão indígena, só que de uma perspectiva bastante fácil de ser ali aprendida, que era, obviamente, né, a perspectiva da preservação do meio ambiente, da utilização dos conhecimentos indígenas para a preservação do meio ambiente. Embora o texto usasse um vocabulário um pouquinho mais avançado, que poderia caracterizar essa questão aí como uma questão média, obviamente, a ausência de distratores muito complexos naquela questão tornava essa uma questão de média para fácil, mas ali ranqueada entre as questões fáceis da prova. Em 9º lugar, a gente tem a questão número 60 na prova rosa, que foi uma questão assim sobre população carcerária. Um tema que muita gente apostou que não estaria na prova, por causa lá do ato de que a prova teria a cara do governo, mas uma questão muito tranquila. Ela só não está nas posições mais acima, inclusive como uma questão mais fácil, porque ela tinha um distrator poderoso, que deve ter levado muita gente ao engano naquela chave de buscar bolsonarices na prova, que seria ali o aumento das penas, que era um distrator que não tinha nada a ver com o texto, porque o texto, ao destacar a característica da população carcerária como majoritariamente negra, apontava, lógico, para a necessidade de medidas de inclusão para esses grupos excluídos. Por isso que essa questão ela não está mais para frente, porque esse distrator pode ter feito muita gente que estava procurando aí essa tal cara do governo, que a gente já tinha alertado aqui em vídeos anteriores da prova, que dificilmente apareceria para além dos temas que foram selecionados ou que ficariam de fora da prova, pode ter errado. No 8º lugar, como uma questão que você não poderia errar de maneira nenhuma, estava aquela questão do Vargas.
não é de história, mas é da criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ali, essa questão, ela era muito tranquila, até porque os distratores eles não tinham nada a ver com nada. Essa questão bastava que você associasse os institutos de geografia ao estudo dos diferentes tipos de espaço, para que você chegasse à conclusão óbvia e clara de que se tratava de uma questão que apontava, mais do que alguma coisa sobre a Era Vargas ou mais do que algum conteúdo de história específico, apontava para o que a geografia estudava, que são as diferentes características regionais de diferentes territórios e espaços. Uma questão que acabou estando no 8º lugar, muito em função porque pode ter causado um certo estranhamento. Entra naquelas questões fáceis do Enem que trazem conteúdos que são conteúdos meio bizarros e que podem ter assustado vocês. Por isso que é uma questão que não está mais lá para frente na nossa listona. No 7º lugar, nós temos, obviamente, a questão do WhatsApp. Uma questão que é mais tranquila do que as outras três que a gente falou, porque era uma questão com texto fácil de entender, uma questão, inclusive, cuja interpretação era tranquila, mas que tinha um distrator um pouquinho capcioso. É lógico, o gabarito é claro ali na ampliação das atividades de trabalho, né? Se você lê o texto, fica bastante evidente que o gabarito é esse, mas ali você tinha uma alternativa que falava da burocratização, né? Do aumento da burocratização do trabalho, enfim, que poderia também atrair você para uma resposta errada. Embora seja uma questão fácil, eu acredito que ela ainda não está entre as mais fáceis, né? As muito, muito fáceis, por causa desse distrator. Então perceba que nesse primeiro bloco de 4 questões, entre as questões fáceis, né, as que eu diria assim, menos fáceis, a gente tem questões que tiveram ou conteúdos um pouco mais diferentes, que podem ter assustado os alunos, ou distratores que podem ter te chamado ali para o erro. E no 6º lugar, né, já se distanciando desse grupo de 4 questões que tem distratores que te atraíam um pouquinho mais para o erro, a gente tem aquela questão do Manifesto da Escola Nova, que embora seja, lógico, né, uma questão ali sobre a transição da Primeira República para a Era Vargas, era uma questão completamente interpretativa. Essa questão só não está também um pouco mais para frente nessa nossa lista, porque existia ali um distrator que falava lá da formação dos gestores e falava também da ampliação do acesso à escola. Na verdade, se você reparar o gabarito, né, que é garantia do mérito, né, garantia de levar o mérito em conta, e o acesso à educação, você vai ver que acesso à educação e ampliação ao acesso à escola são basicamente sinônimos. Então era só você pegar a outra metade do distrator e ver o que fazia mais sentido. Se era a formação dos gestores ou de fato ali o mérito, né, a garantia do mérito. E o próprio texto ele já fala, né, da consolidação de uma escola que garanta o mérito. Então era uma questão um tanto quanto simples de ser feita e com um distrator que dificilmente já atrairia muita gente para a resposta errada, haja vista que era uma questão de duplo gabarito, ou seja, uma questão que 2 itens configuravam um gabarito. No 5º lugar da nossa lista, nós temos uma questão de geografia sobre o Porto Maravilha. Essa questão ela já marca, assim, acho que na visão dos professores do plano do gabarito, eu, Fred, Clarinha, enfim, toda a galera de humanas do plano, a Alê, são questões que você não pode errar de maneira nenhuma. Essa questão do Porto Maravilha, que muita gente esperou que viria como gabarito a gentrificação e não veio, era uma resposta que estava no texto, na última frase do texto, se você reparar aqui, né? Que é, obviamente, a inserção do Rio de Janeiro, comparando o Rio de Janeiro a Buenos Aires e outros lugares do mundo, que, lógico, tem os seus centros econômicos moldados a padrões externos. Então essa 5ª questão aqui você também não podia errar. Em 4º lugar, a gente também tem uma questão muito tranquila, que era aquela questão sobre a terceira revolução industrial, sobre a fragilização das relações de trabalho. Na prova rosa ela era a questão número 79. Uma questão bem tranquila e que na prática, ali no texto mesmo, você conseguia tirar a resposta. Porque ele falava ali da fragilização das relações de trabalho e era só você procurar um sinônimo disso no gabarito, quando ele estava aqui da precarização das relações de trabalho. Então era uma questão interpretativa e muito, mas muito fácil mesmo, e por isso é que ela ocupa esse 4º lugar já de questões assim, que nessa lista você não pode errar mesmo. E das questões que você não pode ter errado mesmo, no 3º lugar, assim, né, recebendo nossa medalha de bronze no pódio, a gente tem aquela questão do Engels, que todo mundo apostou que não cairia. Era uma questão, inclusive, que tem um erro dentro da prova, porque ela tem atratividade. No texto base, ele fala de classes sociais, né, fala da classe média,
especificamente, e a resposta, o gabarito, é luta de classes. Então, se ele está falando de classes no texto, você automaticamente é atraído para a resposta correta em luta de classes. Uma questão simples, simplérrima e que, obviamente, se você errou ali, você está em grandes apuros, até porque, embora tivessem outros conceitos da teoria marxista presentes ali, o texto ele era muito claro. Então, muito provavelmente, essa questão está mesmo ranqueada entre as muito mais fáceis mesmo da prova. Infelizmente para mim, que acertei 41 ou 40, dependendo do gabarito não oficial que eu acompanho aqui, e marquei essa questão errada no meu cartão resposta. Então, se você está vendo esse vídeo aqui, para o domingo agora, de Matemática e Ciências da Natureza, treine marcar questões do cartão resposta para não ser um idiota como eu. E em segundo lugar, recebendo a nossa medalha de prata, está uma questão que o pessoal também apostou que não cairia na prova de humanas, que era uma questão que criticava o neoliberalismo. Uma questão com um texto tão Piketty, que no caderno da prova rosa foi a questão número 72. Uma questão cujo texto era muito tranquilo, que falava de como era impossível, né, num capitalismo em que as pessoas recebiam herança, você falar de mérito, porque a riqueza da herança ela superava a riqueza produzida pelo trabalho, a partir lá da ideia do rentismo, de você colocar o seu dinheiro para render. Então era um texto bastante tranquilo, inclusive, e que só não era mais tranquilo porque era um texto de um economista. Mas na prática, se o sujeito não conseguiu entender o texto, quando viu o comando, obviamente associou o neoliberalismo à crítica à ideologia do mérito. Então, para mim, essa foi de fato a segunda questão mais fácil. E a primeira questão mais fácil, assim, para mim, de longe, essa eu acho que, claro, isso tudo é uma especulação, mas eu acho que essa não é uma especulação, foi realmente a questão 85 do caderno de provas, que foi a questão sobre o Vida de Gado, sobre o Admirável Gado Novo, inclusive na referência está o nome do CD e não o nome da música propriamente, que era uma questão que poderia estar facilmente na prova de linguagens, e nenhum demérito à prova de linguagens, inclusive, obviamente, mas ela podia estar entre as questões mais fáceis da prova de linguagem, porque não era nem uma questão de história, né? Nem uma questão de sociologia propriamente, não sei onde ela entrou aí dentro das disciplinas. Talvez uma questão de história, em 1979, falando do contexto, né, de reabertura política do Brasil, não sei. Mas, de toda forma, era uma questão muito simples, porque, enfim, não existe nenhum distrator que você possa marcar aqui que não, de fato, a passividade política, que é, inclusive, a metáfora muito clara dos últimos anos sobre essa ideia do gado, a pessoa que aceita tudo e vai seguindo o rebanho, sem nenhum tipo de crítica, sem nenhum tipo de ideia. Beleza? Bom, galera, essas foram as nossas 10 questões que você não poderia ter errado. Se você quiser ter uma excelente nota na prova de Ciências Humanas, diz aqui nos comentários se você concorda com essa lista e diz também se você quer um vídeo desse para a prova de linguagens. Se você quiser um vídeo desse para a prova de linguagens, eu aciono os professores lá do plano do gabarito e, logicamente, peço a eles uma lista detalhada das 10 questões mais fáceis também em linguagens. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like aí. E não esquece também de conferir o nosso vídeo com a nossa análise sobre como foi essa estranha, esquisita e muito interpretativa prova de Ciências Humanas do Enem. Então é isso, galera. Um abração para vocês e até a próxima!